Olá pessoal, a gente está começando mais uma conversa semanal da gente, uma transmissão pelas nossas redes, para falar um pouco dessa semana, como é que foi a luta da gente lá em Brasília, o que está acontecendo no Brasil, o que eu fiz nessa semana em defesa dos nossos direitos, da nossa democracia, e é um prazer estar aqui com vocês. Por isso eu queria te pedir para compartilhar esse vídeo se você puder, é uma maneira de ajudar, de participar e de fazer com que outras pessoas também saibam o que é que está acontecendo no Brasil nesse momento. Por isso eu peço a você que de alguma maneira ajude a divulgar o trabalho da gente e compartilhando o vídeo é uma ótima forma de fazer isso. Bom, como vocês viram nessa semana, a gente tratou na Câmara da ciência e tecnologia, da pesquisa. Uma grave crise que ocorre na ciência e tecnologia brasileiras, na pesquisa das nossas universidades, do nosso centro de pesquisa, porque o governo está cortando dinheiro aí. E é muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, por exemplo, no orçamento da CAPES, desse ano para o ano que vem, há um corte de praticamente metade dos recursos. E já nesse ano, as bolsas estão sendo cortadas. Nessa semana, o governo anunciou que tinha criado 3 mil novas bolsas. Não é verdade. O governo está devolvendo 3 mil bolsas dos milhares que tinha cortado. Portanto, ele está repondo uma parte daquilo que foi cortado. Ainda há muitas bolsas para serem devolvidas para os pesquisadores. E decidir se a gente vai investir em ciência e tecnologia ou não é uma decisão fundamental para a gente se perguntar sobre o que é que a gente quer no país. A gente quer um país que seja eternamente uma economia extrativista, que continue exportando commodities, minério de ferro, soja, carne, ou a gente quer um país que invista em ciência e tecnologia, em pesquisa e possa exportar produtos com alto valor agregado, apostar na economia do conhecimento, portanto, o mundo da informação, da tecnologia, da criatividade. Isso traz muito mais recursos e riqueza e prosperidade para todo o nosso povo e país do que simplesmente continuar com uma economia extrativista. Então o governo está errando feio e por isso eu propus a todos os líderes da Câmara que assinassem um ofício direcionado ao ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, para que ele libere os recursos da pesquisa nesse ano no Brasil. E já tive assinatura de partidos da base do governo e da oposição. Portanto, é algo que deve unir o nosso país, unir o parlamento, não é algo para dividir o Brasil deve se unir em torno da defesa da ciência, da tecnologia, da pesquisa, e essa foi uma iniciativa que eu comecei essa semana, e na semana que vem a gente vai continuar para tentar pegar a assinatura de todos os líderes e garantir os recursos mínimos para o CNPq, para a CAPES, para compra de materiais, investimento em laboratórios, porque sem laboratórios, materiais, insumos, não é possível fazer uma pesquisa de qualidade. Então, primeiro assunto, a nossa luta por ciência e tecnologia nessa semana na Câmara. O segundo assunto, a demissão do Marcos Cintra, que cuidava no Ministério da Economia desse debate sobre reforma tributária. O Marcos Cintra foi demitido supostamente por estar defendendo a volta da CPMF. Uma ideia equivocada, porque o presidente da República, durante a campanha, se comprometeu a não recriar a CPMF. Portanto, se foi esse o compromisso que ele assumiu durante a campanha, ele deve cumprir esse compromisso. Nós somos contrários à volta da CPMF por essa razão e também porque é um tributo que é cumulativo. Toda vez que se faz aquela espécie de transação bancária, você paga novamente o tributo, de forma que não é um tributo justo. A reforma tributária justa é aquela que vai, de fato, trazer justiça fiscal, portanto, vai trazer progressividade nos tributos. O que significa isso? Quem ganha muito, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Isso não é o que ocorre hoje no Brasil, quando se tributa, sobretudo, produção e consumo, e não patrimônio e renda, e com isso, quem paga muito são os que menos têm. Mas, na verdade, essa desculpa da CPMF foi usada para encobrir o que parece estar por trás da decisão de Bolsonaro, a tentativa de interferir na Receita Federal. Ele quer, no fundo, um secretário da Receita que possa indicar as pessoas que ele quiser para os postos-chave. Não sei se vocês se lembram que houve uma tentativa dele indicar o chefe da Receita aqui em Itaguaí, no Rio de Janeiro, uma área onde há muita atuação das milícias, o que levantou uma série de suspeitas do porquê Bolsonaro querer mudar o chefe da Receita em Itaguaí. Por essa razão, o que os pensadores, o que os jornalistas e o que nós da oposição estamos questionando é se não há uma outra intenção por trás dessa mudança do secretário da Receita, que seja, por exemplo, a tentativa de colocar aliados de Bolsonaro em postos-chave para evitar o combate à corrupção. Há também a dúvida sobre se isso não seria para mudar
o responsável pela receita na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, bairro em que mora a sua família e que, portanto, é responsável pelos dados fiscais, inclusive daqueles que moram na Barra da Tijuca, como a sua própria família, já que o seu filho, Flávio Bolsonaro, foi investigado pela Receita Federal e pelo COAF. Isso vai mostrando que o discurso de Bolsonaro em defesa do combate à corrupção foi uma promessa vazia. Ele já interferiu na Polícia Federal, na Receita Federal, no COAF e no Ministério Público Federal, indicando um aliado seu fora da lista tríplice. De forma que vai ficando claro para o Brasil que aquele discurso de combate à corrupção eram promessas vazias, era papo furado. No fundo, o que ele queria mesmo era ganhar a eleição para poder colocar os seus e dificultar o combate à corrupção daqueles que estejam próximos a ele, inclusive seus familiares. Portanto, um episódio muito ruim, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos. Não foi apenas esse o episódio difícil da semana. O filho do meio de Carlos Bolsonaro, ou de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador aqui no Rio de Janeiro, deu uma declaração absurda, dizendo que a democracia atrapalha as mudanças no ritmo que nós as desejamos. Todo mundo entendeu essa frase como um aceno para uma saída autoritária no país, portanto, para o abandono da democracia e para a escolha de uma via autoritária, de um golpe, de um fechamento das instituições ou enfraquecimento seu, que no fundo é o que a família Bolsonaro, infelizmente, sempre defendeu. Eles sempre elogiaram a ditadura, o golpe militar de 64 e sempre trataram isso como se fosse um bem ao país. Por isso que essa frase de Carlos Bolsonaro é interpretada desse jeito. Nós não aceitamos e não admitiremos retrocessos, nós defenderemos com todas as forças, com unhas e dentes, a democracia brasileira e as suas instituições. Por isso, o nosso repúdio a essa fala do filho do presidente, que muitas vezes parece falar aquilo que o presidente quer. Outro episódio muito ruim foi o episódio de censura na Bienal do Rio de Janeiro, que felizmente foi repudiada essa censura com uma manifestação de várias personalidades, como o próprio Felipe Neto, e também do público, que mostrou que não aceita a censura, que não aceita que valores morais do prefeito, do governador ou do presidente sejam impostos. A nossa sociedade é uma sociedade plural, diversa, e que deve respeitar essa diversidade. Por isso também a nossa manifestação de repúdio à ação do prefeito e as nossas palmas a quem disse que nós não vamos aceitar esse tipo de conduta. O povo brasileiro, o povo carioca, não aceita a censura e quer a liberdade de pensamento e a defesa de valores de uma sociedade plural, diversa e livre. E, por fim, convidar vocês a participar do nossaescolha.com.br, que é a maneira que você tem de me ajudar a decidir onde colocar os recursos públicos no orçamento da União do ano que vem. 3 milhões a gente está, de alguma maneira, dividindo com vocês, pedindo a vocês que participem da decisão sobre como investir esses 3 milhões de reais no ano que vem. Participe, entre lá, o site é nosso, foi a gente que criou, nossaescolha.com.br. Você vai entender lá como é que se participa dessa decisão e a gente conta muito com vocês nessa opção de onde colocar e melhor aplicar o dinheiro público. O nosso dinheiro, o seu dinheiro. O dinheiro é seu também, vamos decidir juntos como aplicar. Uma experiência que a gente está fazendo desse ano para o ano que vem. Se der certo, a gente vai avançar e vai ampliar. Eu acho que é isso, pessoal. Na semana que vem eu começo comentando uma pergunta que eu queria deixar para vocês aqui, para que vocês respondam no nosso vídeo aqui, não é? E nos comentários aqui abaixo. Você acha que essa decisão de Jair Bolsonaro, né, de demitir Marcos Cintra, foi de fato pelo seu repúdio à tentativa de se recriar a CPMF? Ou você acha que, como eu disse aqui, como alguns jornalistas disseram, foi uma tentativa de colocar as mãos sobre a Receita, controlar esse órgão para dificultar o combate à corrupção e nomear, apaniguar dos seus para fazerem lá o que ele deseja? Qual é a sua opinião? Na semana que vem eu vou começar comentando as respostas de vocês. É assim que o nosso vídeo na semana que vem vai começar. Mais participação, mais interatividade. Eu conto com vocês nessa resposta e na semana que vem eu faço um comentário em cima da resposta de vocês, tá bem? Muito obrigado pela participação, obrigado pela forma de difundir, divulgar, de alguma maneira fazer esse vídeo chegar a todas as pessoas. O meu muito obrigado não só por isso, mas pelo apoio, pelas mensagens, pelo carinho ao longo de toda a semana, nessa luta difícil, mas necessária e urgente pelo nosso Brasil, que é o nosso país e do qual a gente não vai desistir.
Muito obrigado, pessoal. Um abraço apertado, um beijo grande para vocês.